Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado aí pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como a gente faz de praxe, é habitual aqui no canal, a gente agradece a todos os inscritos por estarem interagindo aqui conosco, seja enviando a sua crítica ou postando seu comentário. Muito obrigado. A você que não é inscrito, fica o convite, se inscreva aqui no canal, faça parte deste grupo de vascaínos. Ative o sininho para vocês receberem as notificações com relação ao conteúdo aqui do canal. Lembrando, um grupo no WhatsApp foi criado, deixarei o link na descrição deste vídeo. Só vocês clicarem que vocês serão redirecionados ao grupo lá do WhatsApp, onde a gente terá uma bela oportunidade de trocar ideias e poder se conhecer melhor. Bem, meus amigos, vamos gravar o primeiro vídeo de hoje. Encarecidamente eu peço vocês para que me acompanhem até o final do vídeo. Esses assuntos aí possivelmente só vão ser abordados aqui no nosso canal, porque o nosso canal ele tem um viés diferente. Aqui a gente não trata apenas de futebol, a gente trata dos interesses do Vasco, defendendo o clube, sobretudo levantando a bandeira aí dos funcionários do Vasco aí que estão passando aí por momentos difíceis. Então, meus amigos, a gente vai estar falando aqui sobre 3 assuntos. A gente vai estar falando sobre a participação do técnico Vanderlei Luxemburgo no programa da Fox Sport, Jogo Sagrado, que foi ao ar ontem. A gente estará falando aqui também sobre a possível venda do Marrone para o futebol europeu. E a gente vai tratar aqui de um assunto delicado e vai dar uma resposta a Globo.com por causa de uma matéria que o Globo Esporte postou de forma leviana. Vamos começar a falar aqui do técnico Vanderlei Luxemburgo. Evidentemente, o técnico Vanderlei Luxemburgo está fazendo um bom trabalho. Ele chegou, mudou a cara do time do Vasco. O Vasco hoje ele é um time com mais personalidade. O trabalho do Vanderlei Luxemburgo não tem como questionar. Porém, isso não dá direito ao técnico Vanderlei Luxemburgo de ir a público e expor coisas de bastidores, coisas internas, administrativas do Vasco. Assuntos internos se trata internamente. Nenhuma empresa divulga informações confidenciais para a mídia. A única pessoa jurídica que faz isso no Brasil é o Vasco. Luxemburgo fica treinando o Vasco, a equipe que está de bom tamanho. Você fala muito indevidamente em horas inapropriadas. O teu viés mudou, porque quando você chegou no Vasco, na sua primeira entrevista coletiva, você havia dito que era compromisso do presidente Alexandre Campelo pagar os salários em dia. Agora você vem com outra história dizendo que o compromisso dessa gestão é que os salários dos atletas fiquem pagos até dezembro, que em dezembro, quando fechar o ano, não estará devendo nada a ninguém. Vamos lembrar aqui que essa situação salarial do Vasco tem que ser resolvida para ontem. Dentro do Vasco, há pessoas, há funcionários que ganham R$1.000 por mês, que estão com seus salários atrasados aí 2, 3 meses. Isso é vergonhoso. E isso eu não estou nem falando de FGTS e INSS, porque impostos não são pagos, impostos não são recolhidos. É vergonhoso.
Então o problema do Vasco vai muito além de jogador de futebol. Tem gente com aluguel atrasado que precisa pagar. Tem gente que está com dificuldade financeira até para comer. Então, quando você vier a público, você fala única e exclusivamente do futebol. Assuntos do Vasco interno a gente trata no meio de vascaínos. Para isso a gente tem o nosso canal aqui. Agora, você ir para a televisão para poder, de certa forma, até denegrir a imagem do clube, isso é inadmissível. Outra coisa, não é preciso falar em toda entrevista que você é flamenguista. Você guarda para você, isso é um problema seu. Você está no Vasco, você tem que ser profissional. Tem que falar menos e trabalhar mais. Você se resolve. Ou você vira comentarista, ou você continua como técnico. Você gosta muito de se aparecer também. Dei minha opinião aqui. Com relação ao Globo Esporte, vou dar uma resposta. Globo Esporte fez uma matéria tendenciosa, maliciosa, falando que o Vasco inicia sua recuperação financeira. Gente, essa gestão do Campelo está há 1 ano e meio no poder. Esses caras não conseguiram pagar um salário em dia. 18 meses aí, não pagou um salário em dia. Eles tentam justificar o Globo Esporte, o balanço patrimonial do Vasco, onde essa diretoria diz que pagou 100 milhões de dívida. Isso é piada. E que o Vasco teria tido um superávit de 65 milhões de reais. A gente sabe que esses números são forjados por uma empresa que faz auditoria, que é paga por essa diretoria para dar o relatório que seja melhor para eles poderem maquiar a realidade do clube. E a realidade do clube é essa aí, ó. O Vasco não tem certidões positivas com efeito de negativa. O Vasco não paga imposto, o Vasco não recolhe imposto, o Vasco não investe em patrimônio, o Vasco não faz nada. Uma pintura básica para fazer lá em São Januário, lá, tá igual obra de igreja nas arquibancadas. Vai para 2 meses e meio para poder fazer essa pintura. Uma vergonha. Uma vergonha. Só de a parte fiscal do Vasco ano passado, o Vasco não paga imposto, não recolhe imposto, 275 milhões no ano passado. Esse ano está muito mais do que isso. Lembrando que a gente teve o caso do jogador aí, Bruno Silva, que esse jogador, este atleta, não tinha o FGTS recolhido e o INSS pago desde novembro do ano passado. E esse atleta saiu do Vasco no mês de maio, aí, junho. Então, vários funcionários do Vasco com problemas previdenciários também, porque a partir do momento que o INSS não é recolhido, isso vai dar problema na aposentadoria. É uma vergonha. Na parte trabalhista, o Vasco deve cerca de 209 milhões. Hoje essa dívida ela aumentou. Vamos lembrar aqui que no começo dessa gestão do Alexandre Campelo, o Vasco mandou embora 300 funcionários sem que seus direitos trabalhistas fossem pagos. O Vasco foi executado na justiça trabalhista. Todo dia chega oficial de justiça no Vasco para poder entregar intimação. Uma vergonha. O Vasco ano passado viveu da venda do Paulinho,
e do mecanismo de solidariedade do Felipe Coutinho. Esse ano o Vasco vive, eu vou explicar como, pegando empréstimos, ora com BMG, ora com Banco Safra, ora com Kleber, com Carlos Leite. E é assim que o Vasco vai vivendo, de empréstimo aqui, empréstimo lá. Essa diretoria não gera receita nenhuma. Programa de sócios do Vasco é vergonhoso. Dos grandes, o Vasco só arrecada mais do que o Botafogo. Uma vergonha. E por completo. Então, fazer esse tipo de declaração. Vamos lembrar, os funcionários do Vasco mês passado fizeram até greve. Falar que o Vasco está recuperando credibilidade e a condição financeira está melhorando é mentira. Isso é balela. Quisera que fosse. O Vasco está numa situação que está respirando por aparelhos. E se esse empréstimo demorar a sair mais, aguardem que eu estou falando. Vai completar 3 meses aí de salários atrasados aí. O técnico Vanderlei Luxemburgo não vai conseguir blindar mais esse elenco. E os funcionários vão entrar em greve. Todo mundo está falando que se continuar assim vai entrar em greve. A gente aproveita para poder abordar o assunto aí referente à possível venda aí do Marrone. O Newcastle já tem uma proposta aí para poder fazer no mês de agosto. O Vasco, diante dessa situação que vive, qual é a alternativa? Vender o jogador. O Vasco não pode segurar o jogador. Agora a gente pede aqui desculpa, que esse dinheiro que entrar no clube seja auditado, seja vigiado, para que esse dinheiro do Vasco não seja desviado como foi no passado, porque ano passado ninguém sabe o que aconteceu com o dinheiro do Vasco, e o Vasco está pagando o preço disso aí esse ano. Então, Marrone saindo, cadê os reforços? O Vasco não traz reforços, o Vasco precisa de reforços. A gente tem que tomar um cuidado aí nessa janela aí para a gente não perder atletas aí que foram criados na divisão de base do Vasco, como Ricardo Graça, como o Andrei. Pikachu sempre recebe propostas aí também. O Thiago Reis. A gente tem que tomar cuidado aí, porque a gente já sabe aí que o Marrone tende a sair do Vasco aí em agosto. E o resto é tudo ilusão. É tudo para encher salsicha, entendeu? Não tem proposta de melhora nenhuma, entendeu? O Vasco não vai arrumar dinheiro para CT, para reforma de São Januário, fundo internacional, conversa fiada, conversa do Boitatá. Então, a gente tem que olhar com carinho para os funcionários do Vasco, para esses que estão lá todo dia se dedicando, fazendo o seu trabalho, porque a situação é gravíssima, ao contrário aí do que a Globo Esporte colocou. Bem, meus amigos, eram esses os assuntos que eu gostaria de tratar com vocês. Saudações vascaínas a todos vocês. Mais tarde a gente vem falar só de futebol e Vasco neles. Valeu!